Olá, bem-vindo ao canal da Tech Tecnologia. E hoje eu vou demonstrar como criar um simples software aí para comunicação serial. Então, para isso eu vou estar utilizando esse software, que é o Virtual Serial Port Emulator. Vou estar utilizando o terminal da Tech e vou estar utilizando essa DLL, que é para modificação da aparência. Todos os links de download vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, para isso, eu vou abrir o nosso Visual Studio. Eu vou estar utilizando o Visual Studio 2015 com a linguagem C Sharp. Então, para fazer essa criação, eu vou criar um projeto novo. Criando o projeto novo, eu vou definir qual que é o meu tipo de projeto. Então, eu vou estar utilizando aqui o Windows Forms Application. Vou colocar o nome só de teste serial e vou salvar. Com isso, ele vai estar me criando o projeto, né, o base de um projeto Windows Forms. Então aqui ele criou o base do projeto Windows Forms, né, que ele me abre com formulário e os arquivos básicos para criar nosso primeiro formulário aí. Aí, como eu falei, eu vou estar modificando o visual dessa tela. Então, para isso eu vou estar utilizando aquela DLL Metro Forms. Então, eu vou minimizar aqui, vou pegar ela, vou copiar para dentro da pasta. Então, aqui eu copiei ela dentro da pasta. E lá no meu projeto eu vou referenciar. E da mesma forma que eu estou referenciando essa DLL, pode ser referenciada qualquer outra que você precisar. Então eu venho aqui, ponho aqui na referências, eu ponho adicionar referência e vou fazer a procura desse arquivo. Então aqui eu já tenho a referência. Então aqui vocês podem ver que eu já estou com a minha referência para poder estar utilizando. Agora, para fazer a modificação da aparência, eu venho aqui, abro o meu código do formulário e vou mudar aqui, para falar a verdade, eu vou incluir um using que é o Metro Framework.forms e vou modificar aqui também para Metroform. Esses estão aqui em um cinza mais claro, a gente não vai estar utilizando, então eu vou apagar por enquanto. E aí a gente vê isso aqui e já modificou a aparência do formulário. Então eu vou só fazer o seguinte, eu vou dar uma ajustada aqui. Vou modificar esse texto. Primeiro eu vou modificar o nome, né, do formulário. Então eu vou pôr FRM principal e vou modificar o texto dele. Cadê o texto? E aqui teste serial da Datec Tecnologia. Então aqui eu já modifiquei o nome do formulário, que eu coloquei aquele FRM principal, e o texto dele. Agora, para continuar, eu vou inserir alguns componentes. Então eu venho aqui na interface Metro, que eu vou utilizar, como eu estou utilizando a interface Metro, eu vou utilizar os componentes da interface, né? Então eu vou usar um label, que eu vou pôr aqui o texto como porta com. Vou utilizar
um combo box, que eu vou pôr o nome dele de CBO porta com, e um botão com o nome de BTN abrir porta. Então aqui eu já tenho o básico para poder mostrar a porta com, para poder fazer a seleção dela e a gente trabalhar com as portas disponíveis. Então, para eu fazer mais um acesso, eu preciso de mais um componente, que é esse aqui, que ele está em All Windows Forms, Serial Port. Lembrando que esses componentes que aparecem nessa barra embaixo, eles são visíveis somente em tempo de design, que é o que a gente está fazendo agora. Em tempo de execução, eles não são visíveis no formulário. Então agora eu vou mudar o nome dele também para SP comunica, por exemplo. E com isso eu já tenho também a parte para fazer a comunicação. Vamos alterar o texto aqui que eu acabei esquecendo, com o texto abrir. Então aqui eu vou selecionar a porta e aqui eu vou abrir e fechar a conexão. Então para isso, o que eu preciso? Eu preciso primeiro preencher com todas as cons disponíveis esse componente, o combo box. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no form load, que é onde está fazendo o carregamento do formulário. Eu vou criar uma string, uma matriz, né, de string com o nome ports e vou fazer o seguinte: vou colocar todos os nomes da porta aqui, mas antes disso eu preciso colocar um using aqui. Então eu coloco using system.io.ports. E aí esse using ele vai me fornecer a seguinte declaração aqui, que é serial port.getPortNames. Então esse método ele vai pegar e vai me devolver todas as portas, os nomes de portas disponíveis no computador e vai me jogar aqui nessa matriz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma configuração aqui, ó, cbo portacom.sorted igual a true, para que ele faça em ordem, né, crescente a listagem. Vou fazer agora um for each com o ports. Então o for each ele vai fazer o que? Ele vai fazer a varredura dessa matriz e com isso eu vou ter todos os nomes e vou fazer a inserção desse item S a cada laço do for each no meu combo box. Então eu coloco cbo portacom.itens.ads. Então aqui ele vai me inserir todas as portas com disponíveis lá no meu combo box. E vou fazer mais um detalhe aqui que é if cbo portacom.itens.count maior que 0. Então quer dizer que tem alguma porta disponível. Ele vai fazer a seleção da primeira porta. Então vou colocar cbo portacom.selectedIndex igual a 0. Então aqui ele vai fazer a seleção
da primeira porta disponível. Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Então aqui eu já tenho o preenchimento do meu combo box. E agora eu vou fazer os eventos para manipular o abrir. Então eu preciso abrir e fechar a porta. Então o que eu faço? Dou 2 cliques e aí ele já me abre o método que vai manipular esse clique. E vou fazer o seguinte. Vou verificar se a porta está aberta. Então eu coloco if sp comunica ponto is open. Então se ela estiver aberta, eu vou fazer uma determinada coisa. Se ela estiver fechada, eu vou fazer outra. Então, se ela estiver aberta, o que eu vou fazer? Eu vou modificar o texto. Então, btn abrir porta ponto text é igual a abrir. Por quê? Porque se ela já está aberta, eu estou agora fechando ela. Então eu vou colocar a próxima ação seria o abrir. E vou colocar aqui sp comunica ponto close. E aí ele fecha a minha comunicação serial. E aí se ela estiver fechada, então eu vou querer abrir. Então para abrir, primeiro eu vou modificar também o texto do porta do abrir porta. É igual a fechar. E depois disso, eu vou colocar sp comunica ponto port name é igual ao cbo portacom.text, que é o texto que está selecionado lá no portacom. E vou fazer uma simples aqui, que é só determinar o baud rate. sp comunica baud rate igual a 9600. E por último eu ponho e faço a abertura da comunicação. Ponto open. Então aqui vocês podem ver que eu já fiz a parte de seleção, né, o carregamento do combo box e a seleção de abrir e fechar a porta. Então eu vou rodar aqui só para a gente ver isso aqui funcionando. Então aqui a gente pode ver, ó, tenho disponível a COM 1 e a COM 2, que foi as que eu acabei criando no VSPE, que eu vou mostrar um pouco mais para frente como é que faz essa criação. E o abrir e fechar. Então abri comunicação, fechei comunicação. Agora para continuar, eu vou precisar fazer a parte tanto de envio quanto de recebimento. Só que antes de fazer essa parte de envio e recebimento, eu vou mostrar como é que funciona o VSPE. Então o VSPE, ele já está aberto aqui. Eu vou abrir ele. Então aqui ele é bem simples. Eu tenho esse botão, clico nele. Ele tem diversas opções aqui, mas eu vou utilizar a par. Aí eu dou um next. No meu caso, lá nas portas não tinha nada, então tinha a COM 1 e a COM 2 disponíveis. Então aqui agora para criar um outro par eu tenho a 3 e a 4. Eu colocaria concluir aqui e já estaria criado o meu link virtual aí de porta-com. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu já tenho meu link já criado. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a parte de envio. Então para fazer a parte de envio, eu vou precisar de mais alguns componentes. Então vou fixar aqui e vou pegar o framework lá, os botões. Então vou precisar de um label, que o texto dele vai ser dados a enviar, um text box, que eu vou
tirar o texto dele e mudar o nome. Então é text envia dado e mais um botão que é o nome dele, eu vou colocar btn enviar e o texto dele enviar. Então aqui eu já tenho a parte de envio, vou posicionar um pouco melhor aqui. E vou criar a parte de envio de dados. Então para isso o que eu faço? Eu pego, 2 cliques, ele vai disponibilizar a parte de envio. Coloco sp comunica ponto write e tem essas 3 opções. Então eu posso escrever uma matriz de byte, uma matriz de caractere ou uma string. No meu caso eu vou usar direto uma string. Então eu coloco aqui txt envia dado.text. E aí com isso eu já consigo fazer o envio dos meus dados. Eu vou fazer só mais uma alteração. Para quê? Para que quando a comunicação aqui, quando tiver a porta fechada, esses 2 componentes vão estar desabilitados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os 2, vou vir aqui no enable, colocar falso, então ele já vai começar desabilitado. E aqui no abrir eu vou fazer o que? Eu vou colocar btn enviar.enable é igual a o text enviadado.enable, que é igual a sp comunica.isOpen. Então, quando a porta estiver aberta, ele habilita os 2. Quando estiver fechado, ele desabilita os 2. Então vamos testar, mandar rodar. Aqui, ó, você pode ver que está desabilitado. Eu vou selecionar com 2 e mandar abrir. Abriu, habilitou. Consigo escrever e enviar. Mas para a gente poder ver ele funcionando, eu vou abrir aqui o meu terminal da TEC. E aí no terminal da TEC eu tenho várias outras configurações. Mas o que vai importar para a gente mesmo agora é os dados recebidos. Então vou escrever aqui, ó, teste 1, 2, 3 e enviar. Aí ele me mostra aqui, ó, teste, tá me mostrando que tem um espaço aqui, 1, 2, 3. Aí posso pôr qualquer coisa, né? E ele vai me enviar na sequência. Tá? Tranquilo, até aqui tá bem simples. Agora eu vou fazer a parte do recebimento. Então como é que eu faço agora o recebimento? Eu pego, fecho aqui e vamos lá fazer o recebimento. Para fazer o recebimento eu vou precisar de mais um label. Então vou colocar aqui o texto como dados recebidos. E vou colocar um text box também. Vou alinhar um pouco aqui. Para receber esses dados. Esse text box eu vou renomear ele, vou tirar esse texto aqui. Eu vou renomear ele para text dados recebidos. Certo. Vou fazer um alinhamento aqui um pouquinho melhor, só para isso. Então aqui eu vou colocar todos os meus dados recebidos. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui no nosso componente serial, venho aqui no eventos e coloco aqui, ó, data received.
Então toda vez que eu receber um dado, eu vou fazer a leitura e escrever no text box. Então coloco aqui, ó, text dados recebidos ponto text desculpa, é mais igual ao sp comunica ponto read existing. Então esse read existing ele vai ler tudo que tiver no buffer, tá ok? Só que aqui a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte: esse componente ele vai estar numa thread separada deste componente e eles não conseguem fazer comunicação direta entre eles. Então eu vou colocar aqui alguns comandos para que isso não aconteça, que não aconteça nenhum erro. Então, para que você poder fazer a comunicação entre threads, precisa usar da seguinte forma: begin invoke, e aí vem aqui method invoker, method invoker. Aí aqui eu vou abrir de novo o ponto maior, vou abrir chaves e agora vou fazer o seguinte. Então, como eu abri chaves, agora eu preciso fechar parênteses de novo, e aqui no fim eu preciso pôr um ponto e vírgula. Então, dessa forma que eu acabei de fazer aqui, ele vai fazer a comunicação entre as threads e não vai haver nenhum problema, tá ok? Vamos rodar ele aqui para ver como é que ele funciona. Então aqui, ó, tá desabilitado. Vou selecionar com 2 e vou mandar abrir. Agora eu já habilitei. Vou vir aqui no nosso terminal de dados da Datec e vou inserir uns dados aqui. Inserir comando. E assim que eu mandar enviar, ele vai aparecer aqui. Então, ó, enviei, apareceu lá. Enviei novamente e posso fazer isso indefinidamente. Tá claro? Então aqui é o seguinte: esse é o mais simples software para fazer a comunicação serial, tanto para você enviar e para você receber os dados. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando como fazer protocolos simples de comunicação para poder fazer sua comunicação de uma forma mais segura. Tá ok? Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça também de favoritar o vídeo. E, principalmente, deixe seus comentários com vídeos ou dúvidas ou informações que vocês gostariam de ter nesse canal. E até a próxima aí.